Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo 9. A partir do versículo de número 2. Marcos 9. A partir do versículo 2. O texto bíblico diz assim: 6 dias depois, Jesus é difícil, né? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular ao alto de um monte. Provavelmente aqui o monte referido é o Monte Hermon, ok? Aonde ficaram a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles, dos discípulos, Elias e Moisés, e conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, o mestre, que bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Ele não sabia o que dizer porque estavam apavorados. E em seguida apareceu uma nuvem, a Shekinah apareceu, e essa nuvem os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. E repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria Jesus dizer ressuscitar dentre os mortos. E então eles lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Eu falo com você nessa noite sobre o tema: quando o céu tocou a terra. Amém? Diga para quem está pertinho de você, por favor: quando o céu tocou a terra. Gente, vamos honrar a mídia da nossa igreja, por favor. Vamos aplaudir o pessoal por essas artes maravilhosas. Você foi literalmente colocado dentro de uma galeria de arte, amém? Olha que coisa linda, amém, gente? Ficou muito bonito, sim ou não? Então, ao final, se você passar por alguém da mídia, dá um abraço e fala: ó, parabéns, você está fazendo um trabalho maravilhoso, amém? Eu não sei quantos de vocês viram nas redes sociais, alguns dias atrás, um evento muito interessante que aconteceu em Nova York. Alguns meses atrás, a Orquestra Sinfônica de Nova York ofereceu um espetáculo de uma obra muito, muito especial, muito específica. E por causa da especificidade dessa obra, os ingressos eram caríssimos. E eles estariam recebendo um dos maiores violonistas do mundo, que estaria ali para, juntamente com essa orquestra, executar essa obra. Então, devido à exclusividade do evento, o ticket de entrada era muito caro. Milhares de dólares deveriam ser pagos se você quisesse ter essa experiência de ver a Orquestra Sinfônica de Nova York, juntamente com esse violonista extremamente famoso. Mas o interessante é que
alguns dias antes desse espetáculo, que as pessoas pagaram muito dinheiro para participar, esse violonista foi para as ruas de Nova York, entrou nos metrôs de Nova York e começou a tocar ali, e colocou uma caixinha para as pessoas entregarem ofertas, entregarem doações. Sabe o que foi interessante? É que as pessoas, por não saberem de quem se tratava, ouviam o som, achavam muito bonito, mas não davam a devida importância, jogavam ali algumas moedinhas e iam embora. 3 dias depois, esse mesmo violonista estaria num dos maiores palcos do mundo, recebendo milhares de dólares para executar a mesma obra que ele havia tocado gratuitamente nos metrôs de Nova York. Qual a diferença? A diferença é o conhecimento. É que se você sabe de quem se trata, você dá o devido valor àquilo que está sendo feito. Tem alguém comigo aqui? Se você sabe quem está executando, você dá o devido valor àquilo que está sendo realizado. Amém, gente? Amém? Ou seja, se você não conhece, pode ser o maior violonista do mundo. Você vai olhar, vai achar bonito. Às vezes o cara está ali tocando no Disney Springs ali, né? Você passa, meu Deus, que lindo. Mas foi só uma experiência boa. Mas se de repente você sabe da especificidade da pessoa, você fala, meu Deus, esse cara está aqui ao ar livre. Todo mundo entende o que eu estou falando aqui? Por que Marcos ele está colocando essa narrativa exatamente nesse momento do Evangelho? Porque era exatamente isso que precisava acontecer com os discípulos. Porque os discípulos, por causa da história do povo de Israel, eles haviam, a partir do senso popular, a partir das histórias que eles haviam ouvido, a identificar e conferir valor às pessoas. Eles estavam acostumados, por causa das histórias e do senso popular, a olhar para as pessoas e a julgar as pessoas por aquilo que elas haviam feito, o quão importante elas eram. Então, exemplo, dentro da tradição de Israel, dentro da história de Israel, você tem 2 personagens que são muito importantes. O primeiro personagem que é muito importante para todo judeu é Moisés. Porque sem Moisés na vida do povo de Israel, o povo de Israel teria continuado sendo um bando de escravos. Teria continuado sendo uma nação presa ao contexto da escravidão. Sem legislação, sem um território, sem leis que governassem a dinâmica do relacionamento com Deus e do relacionamento com as pessoas. Mas depois do encontro de Moisés com o povo de Israel, a história deles nunca mais foi a mesma. Vocês estão comigo aqui? Moisés pegou um monte de escravos do lado de um lado, né, vamos colocar assim, do lado esquerdo do Mar Vermelho, e entregou uma nação formada do lado direito do Mar Vermelho. É esse homem que Deus usou para formar a nação de Israel. Então é claro que para todo judeu, Moisés é uma pessoa muito importante. Mas tem um outro personagem que é muito importante para a história de Israel, e esse outro personagem é Elias. Por quê? Olha a história dele. O Elias, aliás, a gente nem combinou. Eu achei tão interessante assim a forma como Deus vai orquestrando algumas coisas. Eu estava vendo o vídeo do Rafa falando, né, do culto do Hero que vai acontecer segunda-feira, dia 21. E ele falando sobre a questão dos heróis, da forma como nós temos heróis, e muitas vezes esses heróis são construídos de formas tão deturpadas, com valores tão, né, entendeu? Quem entendeu o que eu falei aqui? Valores tão assim, né? Tipo, o cara tem não sei o que, sei lá, nada a ver. Os israelitas formam seus heróis a partir de outras coisas. É o quanto o poder de Deus pôde ser visto através da vida deles. Os heróis de Israel são formados pela intensidade com a qual eles se dedicaram a participar da história de Deus. Aí pensa na história do Elias. A Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 14 que o Elias, ele vem de uma cidade chamada Tisbe, que se você procurar no mapa de Israel do tempo de Elias, você não vai nem ver a cidade, tão pequena ela era.
Em outras palavras, o Elias era um desconhecido, mas ele tinha uma indignação no seu coração e uma palavra de Deus queimando dentro dele. Então ele foi até o rei da nação de Israel e disse para Acabe: nos próximos 3 anos e meio não vai chover. E a Bíblia diz que conforme a palavra de Elias, Israel ficou sem chuva. 3 anos e meio depois, ele volta, procura o rei e diz: eu estou aqui para desafiar esse sistema idólatra que você estabeleceu como a nação institucional de Israel. Eu estou aqui para mostrar para você quem é o Deus verdadeiro. E você conhece a história. Um altar é estabelecido sobre um monte, e ali os profetas de Baal e Astarote vão dançando e cantando, pedindo para que o seu Deus intervenha de alguma maneira, mas nada é respondido a respeito da oração deles. Então Elias repara o altar, ele coloca o sacrifício, molha o altar com litros e litros de água, levanta os seus olhos para os céus e diz: Deus, mostra para esse povo quem é o verdadeiro Deus de Israel. E a Bíblia diz que naquele dia Israel foi completamente liberta da opressão do paganismo, pela vida de um homem temente a Deus que se levantou para fazer a vontade do seu Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Israel tem os seus heróis. Os discípulos estão acostumados a ouvir relatos sobre isso. E é verdade que Jesus, segundo a narrativa de Marcos até aqui, já tinha feito muitas coisas, mas era difícil para os discípulos enxergarem o valor de quem estava com eles, porque esse homem, apesar de fazer tantas coisas, enxergarem, né, a verdade a respeito da identidade de Jesus, porque a verdade é que apesar de Jesus fazer tantas coisas, eles estavam acostumados com ele. Eu quero mencionar para vocês aqui, olha que interessante, eu tirei isso de um comentário bíblico, presta atenção, a maneira como os discípulos olhavam para Jesus à medida que caminhavam com ele. Vocês estão aqui comigo, gente? Presta atenção. Muitas vezes os discípulos olhavam para Jesus e ele estava empoeirado. Muitas vezes os discípulos olhavam para Jesus e ele estava faminto. Muitas vezes os discípulos olhavam para Jesus e ele parecia exausto. Outras tantas vezes ele estava sendo perseguido. E por causa dessa visão, para os discípulos, aparentemente parece que Jesus é uma pessoa importante, é poderosa, mas não necessariamente quem a Bíblia está dizendo que ele é, o próprio Deus encarnado entre nós. Então, para que os discípulos eles possam perceber a grandeza do homem que está com eles, Jesus então proporciona um momento em que ele vai se descortinar, ele vai se revelar a cada um deles. Então acho que a gente pode abrir um parênteses aqui e já fazer uma boa aplicação, porque irmãos, talvez muitos de nós aqui caminhamos com Jesus, nós gostamos dele, amém? A gente até fica admirado com aquilo que ele faz, mas talvez ainda não o valorizamos como ele merece, porque nós não sabemos quem ele é. Tem alguém comigo aqui? Que presta atenção, irmão, Jesus não é apenas um santo milagreiro. Jesus não é apenas um bom mestre da moral. Jesus não é um grande profeta. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o próprio Deus que veio habitar entre nós. Mas se nós queremos ter uma visão clara de quem é esse Jesus, nós precisamos nos aproximar dele. E nesse lugar de intimidade, permitimos que ele se revele a nós, para que a gente possa contemplar a sua glória. Tem alguém comigo aqui? Você pode aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus? É o famoso como é que é o ditado popular que a gente usa? A gente fala que na casa de ferreiro, espeta de pau, não, mas quando a gente não valoriza o que a gente tem com a gente, como que é o ditado que a gente usa? Isso, é esse aí, muito obrigado. É o famoso ditado: santo de casa não faz milagre.
O que, sabe, gente, a gente precisa parar com isso. Às vezes o que parece normal, às vezes o que parece comum, às vezes o que está aqui o tempo todo com a gente é legal, faz coisas bacanas, a gente vê ele fazer muitas coisas, mas assim, está aqui o tempo todo, parece com a gente vê ele sujo igual a gente vê ele andando pelas mesmas estradas empoeiradas, nós vemos ele fazer coisas que a gente faz também, ele come, ele sente fome, ele dorme, ele foge muitas vezes diante da perseguição, é óbvio, porque ainda não havia chegado o momento de o Pai revelar a sua glória por meio da cruz. Os discípulos olham e falam assim, cara, é Jesus, mas até que Jesus rasgou a carne diante deles. Vocês estão comigo aqui? Gente, escute isso. Os discípulos são acostumados com essa visão de um Cristo comum a eles, até que de repente, como uma labareda de fogo, Cristo corta a sua carne, nossa, meu Deus, e Ele muda esse aspecto humilde diante deles. O que nós temos aqui na transfiguração não é uma antecipação da glória que Cristo teria nos céus após a ressurreição, não. O que nós temos aqui na transfiguração, vocês estão comigo aqui? É Cristo mostrando aos seus discípulos a glória que Ele já possuía, mas estava escondida por trás daquela frágil carne humana. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pode aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus. Jesus se deixou perceber. E eu quero ilustrar isso aqui de duas maneiras. Ou seja, os discípulos ficaram assim, uau! Ao verem a glória de Cristo, eles pensaram, isso aí teve com a gente o tempo todo e a gente não percebia. Estão comigo aqui? É mais ou menos como você andando aqui, né, pelas ruas de Orlando, e de repente, de maneira inusitada, você encontra alguém que você admirou a sua vida inteira, você teve uma admiração a vida toda por essa pessoa, e ela estava aqui passando, de repente você encontra a pessoa, você fica surpreso, você está lá andando no parque e de repente, meu Deus! Quem está comigo aqui? É isso que aconteceu com os discípulos. Eles perceberam que ao lado deles estava alguém que era muito maior do que aquilo que eles haviam compreendido. Ou mais ou menos o que acontece, um segundo exemplo aqui para tentar levar para vocês o que eu estou sentindo aqui dentro. Quando você vai para uma cerimônia de casamento, casamentos têm momentos muito importantes, amém? A entrada do noivo, a entrada dos padrinhos, amém? A entrada dos pajens. Mas gente, vamos ser honestos, amém? Qual que é o momento mais importante de um casamento? A entrada da noiva. E eu podia ter celebrado muitos casamentos, gente, eu me considero uma pessoa privilegiada, principalmente quando eu estou fazendo um casamento, porque eu acho que a visão que o pastor tem da cerimônia, dos noivos, da noiva, ela é muito privilegiada, porque eu estou vendo tudo assim, ó. E principalmente nesse momento eu gosto muito de ficar olhando assim para a cara da noiva. E a noiva vem entrando pelo corredor e ela vem assim radiante olhando para o noivo, né? Por dentro está assim, hoje eu te pego hoje, meu filho. E ele está aqui assim. Eu lembro do dia do meu casamento que o meu sogro ficou me zoando, você vai chorar. Eu falei, que vou nada, sei que vai chorar. Gente, quando eu vi a Virgínia entrando, eu não consegui. Eu desabei em chorar. Eu já tinha visto a Virgínia por 1 ano e 9 meses, pelo menos. Convivia com ela. Mas quando eu vi a Virgínia entrando no corredor da igreja, vestida de noiva, tipo assim, falei, Senhor, leva o teu servo. Meus olhos já viram a tua salvação. Falei, leva não, Jesus, eu preciso do balabaxaia mais tarde, aleluia. Manda fogo, Senhor, orar em línguas e em posição de mãos. Os menores aqui fingem que vocês não ouviram isso, amém? Mas basicamente o que está acontecendo com os discípulos é isso.
É como se aquele homem que caminhou com eles o tempo todo e se apresentava a eles humilde, e em determinados momentos mostrava que Deus estava com ele por meio, da manifestação de sinais, de milagres. Agora esse homem está deixando que toda aquela glória que estava ali escondida por trás da frágil carne humana, ela venha à tona, ela apareça, ela brilhe diante deles. Vocês estão comigo aqui? E percebe, irmãos, Jesus não precisa do brilho do Pai para que o seu brilho possa ser visto. Ele brilha com luz própria, porque Jesus é Deus presente entre nós. Ele é o Deus encarnado entre nós. O texto não diz que Jesus está brilhando o brilho da Shekinah. A Shekinah aparece para coroar a sua glória. Moisés e Elias aparecem para ressaltar a sua glória. Mas o Cristo está brilhando com glória própria, porque Ele é a imagem de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A Bíblia diz que nesse momento aparecem Moisés e Elias. E aí você imagina, olha que, gente, imagina os discípulos, Já não bastava ver Jesus em glória, já não bastava ver o brilho de Jesus, a glória de Deus descendo. O Moisés e Elias aparece, o Pedro olha e fala assim: socorro, meu Deus, Jesus, vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para ti, uma para o Moisés, uma para o Elias, e vamos ficar aqui. Às vezes a palavra que aparece aqui, tenda, não ajuda a gente a entender o que o Pedro está pedindo. Porque a palavra aqui, na verdade, no original, gente, seria a palavra tabernáculo. É como se o Pedro estivesse dizendo: constrói, Jesus, vamos construir 3 tabernáculos. Um para o Senhor, um para o Moisés e um outro para o Elias. Por que o Pedro está pedindo no momento em que a glória de Jesus está sendo vista? Para que tabernáculos possam ser construídos. Porque o Pedro sabe que um pecador diante da glória de Deus não permanece de pé. O Pedro sabe que nenhum homem, nenhuma carne humana pode ver a glória de Deus face a face e continuar vivo. Só existe um lugar que o homem pode encontrar respaldo enquanto está contemplando a glória de Deus. E o único lugar que o homem pode encontrar respaldo enquanto contempla a glória do seu Deus é no tabernáculo. Amém, pastora Renata? Por meio da mediação de um sacerdote. Então Pedro está dizendo: Jesus, só existe uma única possibilidade de nós permanecermos nesse lugar contemplando a sua glória, é se houver a mediação de um espaço chamado tabernáculo. E irmãos, percebam, nem o Moisés que estava ali poderia sustentar Pedro nesse lugar. O Pedro sabe que o Moisés não pode sustentá-lo diante da presença de Deus. Aliás, em Êxodo capítulo 34, quando Deus vai descer no Monte Sinai para entregar as leis, Deus fala para Moisés: Moisés, se você trouxer alguém com você, essa pessoa vai morrer, porque o Moisés não tem capacidade de nos sustentar na presença de Deus. O Elias também não tinha capacidade de sustentar os discípulos na presença de Deus. Mas o homem que está no meio deles, que é o próprio Deus encarnado, ele não apenas manifesta o brilho da glória de Deus, mas ele tem a capacidade de fazer pecadores como eu e você permanecermos na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum sentimento de medo, sem nenhum sentimento de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido, pelo amor de Deus. Ele pode fazer isso. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa noite? Jesus pode nos sustentar. O Elias não pode fazer isso, o Moisés não pode fazer isso, mas Jesus pode. Jesus é aquele que torna possível que pecadores, homens falhos como eu e você, permaneçam diante da glória de Deus, sem que essa glória nos consuma. Gente, vocês estão comigo aqui essa noite, pelo amor de Deus? Por isso que o Paulo vai dizer para mim e para você em 2 Coríntios capítulo 4, que a gente agora, com o rosto descoberto,
podemos contemplar a glória do Senhor que é Espírito, meu Deus, e sermos transformados de glória em glória, para que possamos nos parecer com a imagem de Jesus. Nós desfrutamos de um privilégio muito especial, irmãos, e esse privilégio nos é dado pela pessoa que está se revelando, que é o próprio Deus entre nós. O texto termina dizendo que após essa experiência, os discípulos ouvem Jesus dizer para eles: olha, não contem para ninguém o que vocês acabaram de experimentar, até que eu ressuscite dos mortos. E aí os discípulos ficaram tentando entender como que aquela informação da glória de Deus e a maneira como eles foram sustentados por Jesus frente ao próprio Deus, frente ao brilho de Jesus, Moisés e Elias, como que tudo isso se relacionava com essa frase de Jesus: até que eu seja ressuscitado dos mortos. Porque na cabeça dos discípulos, irmãos, vocês estão comigo aqui? Glória e morte não podem aparecer na mesma sentença. Na cabeça dos discípulos, glória e morte não podem estar numa mesma equação. Só é possível ter glória na cabeça deles aonde há vida, aonde há reinado, aonde há vitória. Morte é perda, morte é privação, morte é abandono. E é por isso que eles perguntam: Jesus, como é que o Senhor pode relacionar esse momento de glória com morte e ressurreição? Levando em consideração os profetas e o que o Antigo Testamento diz, Jesus, isso não faz sentido. E aí Jesus basicamente vai dizer para eles que eles não estavam interpretando as Escrituras da maneira correta, porque o próprio Antigo Testamento mostrava que era necessário que o Cristo padecesse para que pudesse entrar na sua glória. Aliás, o Antigo Testamento não falava apenas do sofrimento vicário do Messias, do próprio Deus encarnado, mas falava também do sofrimento daquele que havia vindo antes para preparar o caminho. Vocês estão comigo aqui? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que haverá um outro momento em que mais uma vez ele estará entre dois homens para revelar a glória de Deus. É que haverá um futuro em que mais uma vez Jesus se apresentará entre dois homens, e por meio dessa cena mais uma vez a glória de Deus será revelada ao mundo e os homens poderão contemplar a glória de Cristo. E que momento é esse? A cruz. Você já parou para pensar que na cruz Jesus está mais uma vez entre dois homens? Só que não está entre dois homens, louváveis, que tem uma história brilhante. Não, ele está entre dois ladrões, sendo contado como um transgressor, um pecador. Mas a Bíblia diz que pregado entre dois ladrões naquela cruz, a glória de Deus estava sendo revelada por meio da morte e do sofrimento de Cristo. A Bíblia diz que verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por meio da sua morte, do seu sofrimento, da sua entrega na cruz, Cristo revelou a glória de Deus a cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus parece loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e até a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Os homens olham para a cruz e pensam que ela é um escândalo, mas na verdade a cruz, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, conforme está escrito: primeiro o judeu e depois o grego, porque no Evangelho se revela uma justiça que do princípio ao fim é por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Entre dois pecadores no madeiro, Jesus está revelando a glória de Deus. Eu quero terminar esse momento fazendo aqui 3 aplicações que esse texto pode
trazer para a minha vida e para a sua vida. Tem alguém comigo aqui? Primeira aplicação é que, irmão, Jesus abriu um caminho de comunhão para todos nós, junto a Deus Pai. Diga para quem está pertinho de você, por favor: Jesus abriu um caminho de comunhão, de acesso, junto a Deus Pai, para mim e para você. Alguém pode aplaudir Jesus por isso, pelo amor de Deus? Não, pelo amor de Deus, gente, pode celebrar mais forte. Você pode aplaudir, você pode louvar o Senhor. Você sabe o que isso significa? Hoje, homens como eu e você podemos permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo, inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Como disse o pastor Lio aqui, Deus não está imputando culpa sobre nós. Nós não estamos aqui debaixo do julgamento de Deus, nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esse lugar na presença de Deus, ele é, em primeiro lugar, para todos nós, um lugar de consolo. Diga comigo, mais uma vez. Por que Deus se manifesta num monte como uma nuvem e envolve Jesus e os discípulos? Para que Jesus fosse consolado a ser preparado para a sua crucificação. A ideia da nuvem o envolver é como se a presença de Deus estivesse o abraçando. A próxima semana seria a semana definitiva da vida de Jesus, era a sua última semana de vida. Ele sabia os desafios que ele enfrentaria à medida que caminhava resolutamente em direção a Jerusalém. Mas o Pai, que ama tanto o seu filho, sabendo os desafios que o filho tinha à sua frente, manifesta a sua bondade, trazendo a ele na presença consolo. Sabe, eu digo para você nessa noite, Jesus, Ele preparou esse lugar para cada um de nós, para que hoje eu e você, diante da presença de Deus, eu e você, na presença de Deus, nesse lugar que nós podemos desfrutar, sem nenhum sentimento de culpa, medo, inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido, agora eu e você nesse lugar, possamos receber consolo. Sabe, nessa noite, como o pastor Lee também disse, que eu sei que Deus vai abraçar pessoas aqui nesse lugar. Eu sei que pessoas serão consoladas aqui nesse lugar, porque Deus sabe que o que vem à sua frente, talvez nessa próxima semana, não vai ser fácil de lidar, mas o consolo é antecipado, a bondade é antecipada, a graça é antecipada. Deus não abençoa depois, Ele abençoa antes. Deus não consola depois, Ele consola antes. Deus não traz refrigério depois, Ele traz refrigério antes. Ele nos consola para que possamos enfrentar as tribulações. Ele nos abraça para que possamos enfrentar os dilemas. Aí você pode falar assim: Zulato, mas eu estou só experimentando o consolo depois. Eu digo para você, sabe por quê? Porque talvez você não está permanecendo na presença. Porque talvez você só busque o consolo depois que o sofrimento vem. Quem só busca a presença depois do sofrimento, recebe consolo depois. Mas quem permanece na presença, o consolo te prepara para as adversidades que virão. Não, pelo amor de Deus, vocês não estão comigo aqui, gente. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo a mensagem dessa noite? Deus abençoa antes. Segunda aplicação que nós podemos trazer desse texto para as nossas vidas é que discernimento espiritual é mais valioso do que euforia. Os discípulos não discerniam a importância de Cristo, estavam cheios de emoção por aquilo que estava acontecendo, mas vazios de entendimento. Não adianta nada. Que vida espiritual é essa? Que nós não temos compreensão do Cristo que nós servimos, caminhamos com Ele, achamos muito legal tudo que Ele faz, mas não sabemos o valor da sua pessoa. É muita euforia, é muita histeria, é muito...
mas o que te sustenta é o saber quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa revelação de quem Ele é, a igreja é edificada, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Terceiro, fica de pé no seu lugar. Terceira aplicação é que não existe espiritualidade que não possa ser, que não existe espiritualidade que não tenha que ser cristocêntrica. Não existe vida cristã que não esteja focada em Cristo. Cristianismo é sobre... Tem alguém comigo aqui nessa noite? Vocês estão aqui ainda, gente? Vocês já foram para casa? Quem está aqui ainda? Pelo amor de Deus. Pessoal do online, dá um glória a Deus para me ajudar aqui, em nome de Jesus. Cristianismo é sobre... Não é sobre Moisés, não é sobre Elias, não é sobre heróis, não é sobre homens importantes, não é sobre pessoas que fizeram coisas nobres, não é sobre pessoas que até fizeram muitas coisas para Deus. Cristianismo não é sobre pessoas importantes. Cristianismo é sobre Cristo. Ele é o centro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a razão de todas as coisas existirem. Ele é o princípio de tudo, e nele tudo encontra subsistência. Ele é a razão de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Não há cristianismo sem Cristo. A fé cristã não pode se tornar um culto a personalidades. A fé cristã não pode se tornar uma expectativa colocada em homens, por maiores que eles sejam, por mais nobres que eles tenham feito. Meus irmãos, não é sobre o que esses homens fizeram, é sobre quem Jesus é. É sobre quem Jesus é. Não é sobre o Moisés, não é sobre o Elias, é sobre Jesus. Pelo amor de Deus, alguém pode erguer as suas mãos nessa noite e exaltar o nome dele nesse lugar. Vamos lá, Goiás! E ele virá, Cante! soberano em poder, ele virá, E o governo está nele. marcha ele traz consigo sua Vamos, Santo Varão! recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, É sobre Cristo! e o governo está nele. Eu consigo Mais uma vez ele virá! recompensa. Ele virá! Soberano! Ele virá! E o governo está nele. Deixa ele traz consigo sua recompensa. Por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria. Vamos erguer suas mãos, pelo amor de Deus! Todos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo, perdendo tudo por amor e com alegria. o dono dos meus dias, Todos meus e dias, ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá.
pegar na mão de quem está do seu lado só 2 minutinhos. Você me dá 2 minutinhos? Quem me dá 2 minutinhos aqui? Quem me dá 2 minutinhos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estou brincando. Levanta a mão de quem está do seu lado, fecha os olhos e comece a orar por essa pessoa. Peça a Deus nessa noite: Deus, revela o teu filho, revela o teu filho. Peça para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa, para que ela veja a glória de Cristo, para que ela veja a beleza de Cristo, para que ela veja a majestade de Cristo. Vamos lá, Goiânia, em nome de Jesus, levanta a sua voz. Vem, Luca, vem, pelo amor de Deus. Olha, igreja! Senhor, ninguém se compara a Ti. Tantas vezes ao olharmos para o Senhor, como nós sempre dizemos aqui em Lagoinha, nós ficamos acostumados com aquilo que não deveríamos nos acostumar. Nós nos acostumamos com aquilo que não deveria nos acostumar. O Senhor é inacostumável. O Senhor é glorioso. O Senhor é santo. O Senhor é o Deus presente entre nós, o Emanuel. Não nos deixe acostumar, Jesus. Não nos deixe acostumar. Volta os nossos olhos para o Senhor. Volta os olhos de Lagoinha para o Senhor. Volta os olhos das nações para o Senhor. Tu és o desejado das nações. Tu és o ansiado das nossas almas. O noivo a quem tanto esperamos. O noivo a quem tanto desejamos. É por Ti que a nossa alma anseia. Nada pode nos preencher ou satisfazer se não for a Tua presença. Nós não queremos ir a lugar nenhum se a Tua presença não for conosco. Nós não estamos atrás de casas, palácios ou mansões. A terra prometida não nos interessa se o Senhor não estiver lá dentro. Nós queremos a Tua glória. Nós ansiamos o Teu reino. Queimamos de paixão por Ti, Jesus. Queimamos de paixão por Ti, porque a quem tenho eu nos céus, senão a Ti, e não há ninguém na terra a quem eu deseje mais do que estar contigo. Recebe toda a honra nessa noite, recebe toda a glória nessa noite, recebe todo o louvor. Vamos dizer a Ele a glória.